Olá pessoal, tudo bem? Elias Jabur aqui. Eu hoje tenho um episódio especial do Meia Noite Pequim. Hoje eu decidi, por conta própria mesmo, sem consultar ninguém, prestar uma homenagem muito mais que especial ao homem da minha vida, Renato Rabelo. Renato Rabelo, todos vocês sabem, foi o presidente do PCdoB entre 2001 e 2015. Ele é o herdeiro direto de João Amazonas. Quando eu falo herdeiro, não falo no sentido mais generoso da palavra, o homem que escolhido por João para substituí-lo, e o homem que desenvolveu muito do que João pensava sobre o partido, muito sobre o que João Amazonas ele contempla, principalmente a partir da década de 90, como um partido comunista poderia sobreviver a uma defensiva estratégica iniciada com o final da União Soviética, né? Eu acho que Renato ele é a pessoa que ele elabora e pratica tudo isso, todo esse legado do João. E a minha ideia aqui é prestar uma homenagem, evidentemente, mas falar um pouco do Renato enquanto dirigente partidário, o Renato enquanto a pessoa que eu conheci, e o Renato aqui como um homem da minha vida, né? Eu falo isso sem a menor sombra de dúvidas, né? Sei que não é fácil fazer esse tipo de episódio, porque por mais que o Renato estivesse passando por momentos muito difíceis no final da vida dele, a gente nunca está preparado para esse tipo de acontecimento, né? Que é o desaparecimento de uma pessoa tão importante, no meu caso, como eu já disse aqui, o homem da minha vida, né? Então não é fácil fazer esse tipo de episódio, é dolorido, voltar a ele não é uma coisa fácil ainda para mim, quem conhece a minha relação com ele sabe do que eu tô falando, mas eu tomei essa decisão e vou com ela até o final. O Renato é um homem que... Vou dar uma opinião muito particular sobre a trajetória do Renato, né? Porque, independente do que está na biografia dele, do Bertolino, que é uma biografia maravilhosa, eu tenho uma visão muito particular do Renato. Primeiro, o Renato ele é um homem que viveu a segunda metade do século XX de forma muito intensa, né? E o que é a segunda metade do século XX? É a ascensão do socialismo e dos partidos de orientação marxista-leninista, inclusive o nosso PCdoB, né? E o final da década de 90 é a derrocada do socialismo, das primeiras experiências socialistas. Então o Renato ele vive intensamente esse período. Vive intensamente enquanto militante do movimento estudantil, enquanto dirigente partidário amadurecido e enquanto homem que já estava se preparando para assumir a direção de um dos partidos comunistas mais importantes fora do poder, que é o PCdoB. Né, em nível internacional. E aqui vai um ponto que eu acho que é fundamental. O Renato coube a tarefa de elaborar e executar, literalmente, trocar o pneu com o carro andando, sobre como fazer com que um partido comunista, né, em um país como o Brasil mantivesse e ampliasse a sua influência, apesar de estarmos no que ele mesmo se colocava e repetido, João, em uma defensiva estratégica. Ou seja, a União Soviética nos coloca até hoje uma defensiva estratégica, apesar da República Popular da China estar ocupando espaço considerável no mundo de hoje. Então, o Renato ele é essa figura que elabora isso, que pratica isso. E como ele consegue? Né? Ele consegue por um simples motivo, né? Ele acerta na política. Sempre que as coisas dão certo para o movimento político, para o movimento operário, isso não é obra de um acaso, ou um milagre, ou um raio em céu azul. É acerto na política. E o Renato ele tem uma característica, ele tinha uma característica de ser uma figura muito tranquila, uma figura muito serena, uma figura que pensava muito antes de tomar qualquer decisão, e que, ao tomar uma decisão, claramente uma decisão baseada na história. Por quê? Porque o Renato viu, por exemplo, a contenda entre União Soviética e China, né? E o tamanho do prejuízo que aquilo causou ao movimento comunista. Inclusive, o Renato passou meses na China estudando na década de 60. Tem uma outra particularidade na formação política do Renato, né? O Renato ele participa de uma luta intensa contra o revisionismo, né? Expressado na figura do Nikita Khrushchev e de outras figuras do movimento comunista internacional. Ele participa ativamente desse processo. Tudo isso vai se tornando um acúmulo teórico fundamental e prático para que Renato pudesse ter condições de assumir o PCdoB em um momento muito difícil da nossa história. Não somente isso. O partido que o Renato Rabelo ele entra, ou seja, o Renato Rabelo ele começa na juventude universitária católica, depois ele vai para a AP, que é a Ação Popular, e que depois se transforma em APML, a Ação Popular Marxista-Leninista. E essa Ação Popular Marxista-Leninista, ela é incorporada em 1972/73 ao PCdoB, não é? Juntamente com o Aldo Arantes, com o Haroldo Lima,
A AP, inclusive, era muito maior do que o PCdoB na época, mas eles enxergavam corretamente o PCdoB como uma força revolucionária do Brasil. O Renato, ele é a figura que vive aquele período da década de 70 em que acontece que o PCdoB, ele faz a guerrilha da Araguaia, ele capitaneia a guerrilha da Araguaia, e nós somos derrotados na guerrilha da Araguaia. Eu acho que esse é um ponto que é interessante colocar. Nós somos derrotados. E ali nós tiramos uma lição, também a opinião particular minha, que se observa na prática, né? O PCdoB de João Amazonas e de Renato Rabelo é um PCdoB que prima muito pelo frentismo, né? Ou seja, a busca da unidade como algo que é fundamental. Então, tem um programa partidário da década de 80 que o Renato fala da questão da unidade, né? Do quão fundamental é a unidade das forças progressistas, das forças democráticas, das forças patrióticas, para enfrentar os dilemas brasileiros. Então, o Renato, ele é expressão direta dessa herança frentista do PCdoB, né? Então, quando nós falamos de frente ampla para enfrentar o fascismo, em frente ampla pela democracia, em frente ampla pelo desenvolvimento nacional, nós estamos falando de um conteúdo, de um conceito que Renato Rabelo aprofunda durante a sua trajetória política, principalmente enquanto presidente do PCdoB. O partido sai destruído da guerrilha da Araguaia. Depois vem a chacina da Lapa, em 76, em que boa parte do Comitê Central é eliminada pela ditadura, né? O alvo era João Amazonas, nesse momento ele estava com o Renato fora do Brasil, inclusive. Então, o que ficou, vamos dizer assim, de lição desses processos, sob o meu ponto de vista, é o quê? Comunista isolado é comunista morto, né? Isso é uma lição prática que a história entregou para o PCdoB, né? Daí o PCdoB ter entrado no PMDB, ter sido incorporado ao PMDB praticamente, né? Apesar de mantermos a nossa independência orgânica, né? E até 85, quando o PCdoB é legalizado, os nossos parlamentares, nossa militância operavam dentro da estrutura do PMDB. Esse aqui já é um primeiro acontecimento que coloca muito claramente a centralidade da unidade e da frente ampla em momentos de conjuntura, de complicadas conjunturas, né? Então, ele é o cara que vive tudo isso intensamente, e não somente isso. Renato ajuda a construir esses processos. Renato Rabelo é de uma safra que não era uma safra qualquer, né? Uma safra que tinha pelo menos 2 grandes nomes, um deles continua vivo, que é o Aldo Arantes, né? E Renato certamente se destaca na sua geração, inclusive por sua capacidade de elaboração e pela sua capacidade de ser um cara muito low profile, ou seja, na política, hoje a gente vive uma época em que a política ela é muita performance, né? Em rede social, fora de rede social, o Renato era o oposto da performance, ele era o low profile, ele era o comunista, vamos dizer assim, aquele que tem o arquétipo de um comunista, né? Aquele cara que opera behind the scenes em inglês, né? Ou seja, por trás das cenas, né? Ou seja, o Renato é muito isso, ele é muito discreto, é um homem de poucas palavras, é um homem de muito mais ação, né? E de escrita também, porque o Renato, uma outra característica dele era de uma cultura muito absurda, né? Uma cultura marxista muito absurda. E uma cultura marxista forjada, sob o meu ponto de vista, em um marxismo, que é aquele marxismo que eu acredito, que é o marxismo enquanto ciência do poder político. Então, o Renato era o homem do marxismo enquanto ciência do poder político. Talvez, sob o meu ponto de vista, nenhum comunista no Brasil, né, em sua história, tá, tenha sido tão intenso em perceber o marxismo enquanto ciência do poder político quanto o Renato Rabelo. Nenhum. Evidente que ele não é uma construção por si mesmo, e sim, ele é parte de um todo que envolve João Amazonas, envolve outros quadros, mas o Renato, ele tinha essa particularidade, né? E a particularidade que é típica dos seres humanos calmos, tranquilos, inteligentes e minuciosos. O Renato era essa figura. Renato participa também ativamente, estou falando aqui enquanto consequência desse partido que sai destroçado do Araguaia, destroçado da chacina da Lapa,
e que chega à conclusão de que nós, enquanto um partido comunista, isolados, nós somos alvo fácil dos nossos inimigos, que são muito mais poderosos historicamente, né? O Renato, ele foi o braço direito do João na construção, e isso deixa isso muito claro, na construção da chamada Frente Brasil Popular. O que foi a Frente Brasil Popular? Foi um conjunto de partidos que era PT, PCdoB e PSB que lança a candidatura de Lula em 1989 e caminhamos com Lula até hoje, né, o PCdoB. O trabalho ali não foi fácil, porque o PT é um partido que tem as suas dificuldades, né, que tinha suas dificuldades à época, hoje superadas, mas é um partido que tem dificuldades de compreensão sobre uma série de pontos que nós temos, do qual nós temos divergências que hoje são minimizadas por conta da conjuntura nacional e porque o PT ele também é um aliado estratégico nosso. Mas o fato é que demorou muito tempo para que o PT percebesse a centralidade, o quão fundamental seria para derrotar o neoliberalismo no Brasil e para eleger Lula presidente, de se formar uma grande frente em torno de Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi fácil, pessoal. E certamente o João Amazonas, Renato Cabello / PCdoB foram fundamentais para que o Partido dos Trabalhadores acordasse para essa necessidade, que é uma necessidade histórica no Brasil. Porque as maiorias que foram sendo formadas no Brasil e que levaram a processos como o processo de independência, o processo da abolição república, a Revolução de 30 e a eleição de 2002 são maiorias heterogêneas. O PCdoB tinha muita clareza disso daí. E o Renato, ele foi, durante muito tempo, o grande operador da unidade, não somente das esquerdas, mas do campo democrático no Brasil. Tanto é que Renato, particularmente, muito claramente, ele vibrava. Ele não era homem de vibrar. Ele ficou super feliz, super satisfeito. E sabendo do papel dele, do PCdoB, evidentemente, e do João vivo à época, do papel de Zé Alencar, vice-presidente na chapa de Lula em 2002. A maioria da esquerda foi contra, Zé Alencar foi vaiado, inclusive, na convenção do PT, e o PCdoB, na figura de João, de Renato, celebraram de forma efusiva essa conquista da esquerda, que foi trazer esse centro, ou essa centro-direita, para o nosso campo. E isso é resultado, basicamente, desse acúmulo histórico nosso, durante a década de 70, 80 e 90, cujo epicentro e cujo universal no particular é o próprio Renato Cabello. O Renato Cabello tinha outra característica que eu acho que é bom colocar aqui, e aqui eu vou falar que sem nenhuma... Estruturas como a de partidos comunistas, baseadas no centralismo democrático, elas tendem, por conta de pressões de fora para dentro, ou seja, ditaduras, repressão, a se tornarem estruturas cada vez mais centralizadas e menos democráticas. Isso aqui não é nenhum problema, pessoal. Isso aqui são as conjunturas históricas que vão impondo para nós certos desafios e que isso acaba afetando a própria saúde organizativa dos partidos políticos de orientação marxista-leninista. E nós não somos exceção. O Renato, pessoal, ele foi a figura que vira completamente a chave do PCdoB em relação a isso. Primeiro, que o Renato ele trabalhava muito no senso coletivo muito grande, né? Ele não tomava decisões sozinho. Eu falo porque eu trabalhei com o Renato durante 10 anos junto com ele. Não tomava decisão sozinho. Ouvia o máximo de pessoas possível. O Renato, na presença do PCdoB, por exemplo, ele inaugura, por exemplo, as chamadas comissões auxiliares, né? Eu fui da comissão auxiliar da presidência, assim como havia comissão auxiliar para cada secretaria do PCdoB. E isso elevava a capacidade tanto de elaboração do PCdoB, de cada secretaria, né? Elevava a capacidade de conversa entre as secretarias, e mesmo a presidência do PCdoB, que também tinha sua comissão auxiliar, ela elevou o papel da presidência do PCdoB ao grau, vamos dizer assim, de ser uma grande instância de elaboração teórica dentro do Secretariado Nacional do PCdoB. A humildade do Renato em ouvir opiniões, mesmo discordantes, mesmo que ele não concordasse, era uma coisa que é simplesmente admirável. Eu falo pela minha própria experiência,
né? Mais adiante eu vou falar da minha relação com ele, eu vou tratar disso. Mas ele tinha muito disso daí. Renato foi secretário de organização e secretário de juventude do PCdoB. E uma outra característica que Renato trazia e que o diferenciava enquanto dirigente político partidário, ele era um homem que cuidava dos quadros. Eu nunca vi o Renato gritar com ninguém, eu nunca vi o Renato ter com uma postura de arrogância ou uma postura com argumentos de autoridade nem com militante de 16 anos de idade, que foi com essa idade que ele me conheceu. O Renato sabia cuidar de cada quadro, ele sabia lidar com cada quadro e, mais do que isso, ele se preocupava com cada quadro. Né? Ele tinha plena noção de quando um quadro estava mal ou estava bem. E mais do que isso, pessoal, o Renato tinha uma característica que também é muito rara hoje, que é a de caça-talento. Eu nunca conheci uma pessoa para perceber o talento alheio quanto o Renato. Né? O que o tornava especial também era essa natureza. Um homem que escutava, mais escutava do que falava, um homem que se preocupava com as pessoas ao redor dele, com os militantes ao redor dele, os quadros, um homem que cuidava dos jovens quadros, porque também tem uma característica, né? Na política, o jovem é muito pouco levado a sério, né? Sabe? Por mais que as juventudes partidárias tenham um papel na organização dos partidos, e no PCdoB isso é muito especial, mas o Renato levava muito a sério o papel dos jovens e mais, escutava os jovens como ninguém. Até porque ele foi um filho do movimento estudantil. Ele foi presidente da União de Estudantes da Bahia. Ele foi vice-presidente da UNE. Então, o Renato sabia que é naquela massa de jovens que daquela quantidade que sairia a qualidade que iria dirigir o PCdoB do futuro. Então, o Renato ele também tinha essa particularidade. O Renato foi um homem que teve que, enquanto presidente do PCdoB, que teve que levar adiante o gigantesco processo, né? O processo iniciado no 8º Congresso de 1992. O que acontece ali? Boa parte dos partidos comunistas do mundo haviam ou abandonado, deixado de ser partido comunista no nome, ou então tinham aberto mão da consígnia de serem partidos marxistas-leninistas nos seus estatutos. O PCdoB em 92, ele dobra a aposta. Nós chegamos à conclusão de que o tempo não parou, o socialismo é uma necessidade histórica, né? Nós chegamos à conclusão de que nós erramos fazemos a nossa autocrítica em relação do socialismo enquanto modelo, o modelo que vem da União Soviética, nós abrimos mão disso. O socialismo, para nós, teria que ter a cara do Brasil, inclusive. Cada país iria ter seu próprio caminho ao socialismo. O PCdoB rompe com o etapismo em 92, até que em 95 o PCdoB lança o seu primeiro programa socialista ao Brasil. E aqui, camaradas, companheiros e amigos, né? Vem o desafio que o PCdoB carrega até hoje. Nós carregamos até hoje na nossa trajetória histórica, que é a de como construir ou como casar o marxismo com a realidade brasileira. Porque falar isso pode parecer muito simples, mas não é simples, é muito difícil. Porque daí é que reside a sua capacidade de acertar ou de errar na política, né? A gente erra ou acerta na política quando nós temos uma tática e uma estratégia justas. Uma tática e uma estratégia que responda às perguntas historicamente colocadas em cada momento histórico. É assim que se acerta, que nós acertamos ou erramos na política. Mas para isso, não existe acerto na política, não existe estratégia e tática justa, sem uma profunda leitura do processo histórico da formação de um país em que você atua, no caso do Brasil. E é aqui que reside, por exemplo, aonde como o marxismo ele se desenvolve quanto ciência. Ele só desenvolve quanto ciência enquanto ele tiver contato com a realidade concreta, seja exercendo o poder político, seja lutando pelo poder político. E aqui, se não se tem uma leitura correta da história do país, uma leitura materialista, histórica e dialética da formação daquele país, nós não vamos ter condições de criar uma estratégia e tática justa naquele momento histórico. Ou seja, a estratégia tática ela é fruto de uma concepção materialista da história. O fato do PCdoB estar vivo, apesar dos milhares de ataques que nós sofremos, apesar da conjuntura internacional difícil,
é uma demonstração de que o PCdoB, no fundamental, tem mais acertado do que errado nos últimos 40 anos, pelo menos. Acho que esse é um ponto fundamental, também para se colocar. O Renato é o cara que caiu sobre as costas dele, quando ele assume a presidência do PCdoB, e já mesmo no final da vida do João, quando o Renato ele já era o executivo do PCdoB, a tarefa de tocar adiante a construção de um partido político, de uma força política marxista-leninista, mas porém brasileira, ou seja, o que não é muito fácil, dado o fato de a nossa corrente política ela ser internacionalista por princípio. Então, esse giro, essa mudança de chave é operada por Renato Cabello com muita maestria. A Fundação Maurício Grabois, por exemplo, ganha um outro patamar durante a presidência de Renato Cabello. A Secretaria Nacional de Informação e Propaganda, ela ganha um outro patamar e papel na presidência de Renato Cabello. É fundada a Escola Nacional João Amazonas. A revista Princípios, ela passa a ser uma revista que passou a ter o papel de reverberar as elaborações também de quadros do PCdoB, mas nem sempre, porque a revista Princípios ela é muito ampla, né? Ela é orientada a ser um órgão do PCdoB, mas aberta a intelectuais, inclusive não marxistas, né, para refletir as necessidades de construção do marxismo, né, à luz da nossa realidade. Renato, ele era uma figura que nos orientava o tempo inteiro a observar a história do Brasil para toda decisão política que nós tínhamos que tomar e para todas as elaborações políticas que tínhamos que tomar. Né? Ele foi essa figura, a figura que conduziu o PCdoB, eu vou dizer assim, nesse umbral, vou falar umbral, usar um nome forte, entre o final da União Soviética, né, até a eleição de Lula em 2002, quando os novos horizontes são abertos no Brasil. Né? Novos horizontes, porque aqui continua esse papel que vem até hoje, de elaboração de um marxismo com a cara do Brasil, do socialismo com a cara do Brasil, enquanto programa do PCdoB. Vem a necessidade, em 2009, que quando nós fazemos o Congresso, em que nós atualizamos o nosso programa socialista, onde nós avançamos muito em relação ao programa de 95. Então, 2009, ele marca essa reinauguração desse nosso programa socialista, né? E que nós damos um salto de qualidade a ponto de sermos o único partido político brasileiro que tem um programa um programa para o Brasil muito claro, muito objetivo, evidente que dado as ocorrências de 2009 para cá, esse programa vai ter que ser revisto, né? Já está sendo revisto, mas Renato conduz o partido nesse momento muito delicado de reelaboração do nosso programa e também de conduzir o PCdoB em um momento muito rico da história do Brasil. Né? Os dois primeiros governos Lula, né, foram momentos interessantes da história do Brasil, porque pela primeira vez forças progressistas elas ocupam o governo brasileiro, mas não são governos de esquerda puro sangue. E aqui vem uma questão que acredito que Renato Cabello também teve centralidade o papel dele, que não foi cair nas garras nem do esquerdismo e nem do direitismo. Porque um partido comunista, camaradas, ele anda sempre em cima de um fio de uma navalha, que ou ele cai no esquerdismo ou cai no direitismo. O PCdoB não é nem exceção disso aí, não é exceção à regra. Renato conseguiu conduzir o partido no justo caminho, não é? No caminho de centro nesse aspecto, não no centro da política, mas no centro entre o esquerdismo e o direitismo, né? De forma que o PCdoB fosse, ao mesmo tempo, um aliado de primeira hora dos governos Lula e Dilma, mas também um crítico de primeira hora. Esse é um ponto que é interessantíssimo, ou seja, nós criticamos a política monetária fiscal dos governos Lula e Dilma durante o tempo todo, não é? Ao mesmo tempo que nós sabíamos a nossa responsabilidade perante nós e perante a esquerda e o povo brasileiro da centralidade de defender essas experiências de governo de forças progressistas do Brasil. O PCdoB, logo quando começam vem em 2013, em 2014 começa a Operação Lava Jato, o Renato Cabello, pelo que eu me lembre, é o primeiro homem, o primeiro dirigente partidário no Brasil da esquerda brasileira a apontar o dedo para a Operação Lava Jato e para o papel nefasto que a Operação Lava Jato
Lava Jato viria a cumprir contra o país. Isso em 2014, quando o Brasil inteiro, praticamente, de A a Z, estava de lua de mel com a Lava Jato. E aí vem esse homem que viveu a metade do século XX. Um homem que sabia como o imperialismo operava dentro e fora do Brasil, nas entranhas do Estado brasileiro, nas entranhas do governo. Mesmo o mensalão, por exemplo, em que uma onda de desilusão à esquerda nos acometeu, né? Renato teve muita clareza do que era o mensalão. Ele não tinha nem a menor sombra de dúvida do que representava aquele episódio do mensalão. E evidentemente que a história provou que ele estava correto, que era uma tentativa clara e evidente das forças mais reacionárias do Brasil em desestabilizar a primeira experiência de um governo de forças progressistas. O Renato, ele tinha essa clareza na frente de todo mundo. Até desafio aparecer alguém falar para mim que aquilo não... Teve alguém antes do Renato, que via o mensalão daquela forma que ele via, que via a Operação Lava Jato da forma como o Renato viu, e que via a gestação do golpe de Dilma Rousseff e o PCdoB, contra Dilma Rousseff, e o PCdoB, a primeira força política a colocar em documento que havia uma tentativa de golpe em curso, enquanto muitos companheiros de jornada achavam que nós estávamos viajando na maionese. Renato Rabelo foi o cara que sustentava, dentro e fora do PCdoB, que existia um golpe em curso no Brasil. Então, Renato, ele tinha uma capacidade de leitura da dinâmica nacional que eu nunca vi na minha vida. Ou seja, olha que eu conheci muita gente inteligente, mas como Renato, no sentido de observar o externo, o interno, e tirar uma síntese disso, não conheci ninguém como ele, né? E isso é algo que me chamava muita atenção no Renato, né? Outro ponto, as relações internacionais. Renato Rabelo é responsável, por exemplo, em quebrar o gelo o João já havia feito isso, mas o Renato, ele aprofunda a nossa relação com dezenas de partidos comunistas do mundo afora, isso é um fato, mas em especial com os partidos no poder. Como o Renato, ele era um homem do marxismo enquanto ciência do poder político, o Renato tinha interesse direto no que acontecia na China, o que acontecia na Coreia Popular, no que acontecia no Vietnã, no que acontecia no Laos e no que acontecia em Cuba. Abrindo um parênteses aqui, grande parte das centenas de horas com as quais eu conversei com o Renato e que nós tínhamos a chance de trocar ideia, era basicamente sobre as experiências socialistas. Eu perguntando sobre as experiências socialistas do leste europeu, que ele conhecia muito bem, e nós trocando ideias sobre China, sobre Coreia, sobre Vietnã, e foi uma fase da minha vida, enfim, que é essa parte mais difícil. Eu confesso para vocês aqui que não é a... Eu falei para vocês que o Renato, ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu ouso dizer que ele foi o homem da minha vida. Aliás, quero mandar aqui um abraço, um beijo no coração da companheira de décadas, a Conchita, uma mulher exemplar. Da Nina Rabelo, filha dele, que aliás, fiz geografia na USP com ela. São duas mulheres gigantescas, né? Que Renato teve ao seu lado. O Renato, ele me conhece quando eu já tinha 16 para 17 anos, quando ele estava no PCdoB. E o Renato me acompanhava, ele conversava, sempre me levou a sério, né? Vocês imaginam, eu tô com 50, imagina como eu era quando tinha 17 e 18, o grau de viagem, de piração que o Renato sempre me levou a sério. Sempre conversava com ele. Em 2004, a partir de 2001, existe uma colaboração muito mais intensa entre eu e o Renato, né? Renato percebe que eu estava muito ligado na experiência chinesa. Renato percebe que eu também tinha, por conta dessa relação minha com o Inácio Rangel, que já é da década de 90, que eu tinha algum grau de acúmulo para opinar sobre questões de economia brasileira. Então, desde que ele assume a presidência, eu passo, junto com o Dilemando Tony, Sérgio Barroso, a cooperar e colaborar mais intensamente com o Renato. Eu vou para a Secretaria de Redação da revista Princípios, onde trabalhei com o Edivar Bonotto. Eu trabalho com o Adalberto Monteiro, que é uma outra figura a quem eu devo muito, no Renato. O Adalberto Monteiro, ele é um cara que
praticamente o Renato encomendou o Adalberto para ficar cuidando de mim, né? E cuidando no sentido mais duro da palavra, inclusive, né? Devo muito ao Adalberto Monteiro, vai dar meu beijo a ele. Fui trabalhar na Secretaria Nacional de Informação e Propaganda. E depois sou incorporado à Comissão Auxiliar da Presidência, onde ali a convivência entre 2004 e 2015 é muito intensa. Porque Renato, ele era uma figura que queria respostas just in time, ele queria opiniões just in time, ou seja, em todo momento ele queria opiniões. A humildade do Renato em perguntar me deixava até meio que e me forçar a estudar, me forçar a buscar compreender as coisas. E mais do que isso, né? Ao mesmo tempo em que ele era muito consequente em relação a isso, porque Elias, você estuda esse negócio, e por mais... Eu emiti uma opinião para ele, por mais absurda que fosse a minha opinião, o Renato nunca me desqualificou, nunca me diminuiu, sabe? Muito pelo contrário, sabe? Ele continuou, sabe? E continuou numa chave comigo do seguinte, de perceber o seguinte: deixa o Elias pensar por si próprio, deixa ele sozinho no canto dele, porque evidentemente eu não sou um cara dos mais fáceis, né? Eu sou uma figura muito rebelde mentalmente, a minha cabeça ela não para, e evidentemente que eu vou ter discordância. Às vezes vou ter discordância com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ao meu redor, a maioria da direção do PCdoB, às vezes, né, eu posso ter discordâncias. Eu expresso essas discordâncias, claro, sem nenhum problema, não menor problema em expressar divergência, né? E isso chegava ao Renato, chegava muita queixa do Renato sobre minha pessoa. E o Renato, ele tinha um negócio que é o seguinte: ele sempre que me chamava para conversar, era para dar instruções para mim, para outros. Pedro Oliveira, o Pedro Oliveira foi o responsável por me levar para trabalhar com o Renato, inclusive. Eu amo o Pedro Oliveira, assim, eu gostaria muito de deixar essa lembrança a ele, o quanto o Pedro é importante para mim, foi importante para mim, né? Assim como o Adalberto Monteiro. Renato, ele pedia para mim as orientações, me orientava a fazer qualquer coisa e tal, até aí tudo bem, nós discutimos, ele ouvia minha opinião, ele dava dele, e até sair uma síntese, já era horas de conversa. Mas também o Renato era um cara que chamava a atenção. Mas o Renato, ele nunca... Para não falar, talvez eu nunca vi o Renato gritar com ninguém. E o Renato, às vezes que ele vinha falar comigo para ter uma conversa mais dura comigo, ele era um cara tão elegante, ele era um cara tão... que eu saía da sala dele péssimo, né? Muito mal, porque eu tinha feito algo muito errado, tal, mas ele nunca gritou comigo. Ele apenas mostrava, a partir de exemplos históricos que ele colocava para mim, até da vida dele, o quanto eu estava errado. O quanto aquele meu comportamento estava equivocado. Sabe? Nunca gritou, nunca falou alto comigo, nunca... Elias, vem aqui conversar comigo e tal. Você estava com ele começava a contar uma história e tal. Ele falava: Elias, as coisas não são por aqui, são por aqui. Ele falava assim: eu acho, ele falava, que você está equivocado nisso aqui. Eu queria muito que você pensasse nisso. Não precisa concordar comigo agora, mas pense, sabe? Nunca falou um A fora do tom comigo, o Renato. Nunca. E eu me lembro uma vez, voltando àquele assunto de deixar o Elias no canto dele, de que foram se queixar dele sobre questão de opinião, ele falou assim: olha, para a pessoa, né? Eu conheço o Elias, eu trabalho com ele. E eu tenho uma regra com o Elias, isso depois me contaram, né? É deixar ele pensar, é dar total liberdade de pensamento para ele. Renato nunca tolheu minha capacidade de pensar e a minha capacidade crítica. E é por isso que eu falo muitas vezes que eu milito no partido mais democrático que existe, né? Porque eu sou uma pessoa de opiniões fortes, de criar minhas opiniões, dificilmente eu copio de alguém as minhas opiniões. O Renato sabia disso, né? E o Renato achava que a melhor forma de eu ser, a minha utilidade da PCdoB, a minha utilidade da Revolução Socialista no Brasil, a Revolução Brasileira, é eu ser um livre pensador. É deixar eu pensar à vontade. Evidente que a minha cultura política, porque eu entendo perceber muito novo, é a do centralismo democrático. Não existe a melhor forma de organização política, de organizar um partido como o centralismo democrático. Eu sou muito responsável em relação a isso.
Mas o Renato sabia que comigo a democracia funcionava muito mais do que o centralismo, né? Então ele deixava eu pensar livremente. E é evidente que eu colocava para ele, muitas vezes coloquei objeções a várias opiniões, inclusive dele inclusive, opiniões do partido. O Renato nunca me encheu o saco com isso. A forma como o Partido Comunista, as esquerdas viam a questão agrária, por exemplo, sempre foi muito crítico. As visões românticas de questão agrária, de reforma agrária, e muito baseado em Lenin, por exemplo. Eu sempre expus isso ao Renato, de forma muito clara, eu não concordo com a nossa linha sobre a questão agrária. Né? Renato sempre ouvia, mas por que você pensa dessa forma? Onde você leu isso? E trocando ideia comigo. Eu trocava ideia. E isso me impulsionava a estudar mais, ao mesmo tempo que eu absorvia muito do Renato. Porque a sabedoria do Renato não é uma sabedoria de livro só, que ele lia muito. O Renato também conheceu pessoas geniais que ladearam ele. Ele tinha um estofo pessoal. Ele era um ser humano especial. Né? Ele tinha o que eu chamo de malandragem, de ler a psique do outro, né? E de tirar o melhor do outro. Eu tive dificuldade em 2004, né? Porque eu tinha que ir para a China fazer minha pesquisa de campo para o mestrado. Eu tive dificuldade de fazer rifa, tive que fazer vaquinha. O Renato, ele deu praticamente uma ordem ao secretariado para que eu fosse ajudado, por exemplo, porque essa viagem minha para a China de pesquisa fosse bem sucedida, para que se viabilizasse isso. 2019, 18, eu ligo pro Renato um dia, para 19, Renato, tô com esse plano, quero ir para a China. Ele já não era uma presidente de partido, né? Preciso ir para a China, escrever um livro com o Alberto Gabrielli, ele já sabia do projeto. O Renato não pensou duas vezes. É evidente que financiar uma viagem, dar uma ajuda para uma viagem, tem que passar pela direção da fundação. E ele falou para mim, Elias, é o seguinte, se eu não for aprovado na fundação o seu auxílio, eu vou pagar no meu bolso. E da Itália, por exemplo, eu ligava para o Renato quase todos os dias da Itália. Né? Então, quando eu e o Alberto Gabrielli elaboramos o conceito de meta-mol de produção. Renato, tô aqui com uma descoberta nossa, o que você acha? Renato vibrava com isso, né? Ele vibrava, né? A cada vez que eu dava alguma satisfação para ele, né, do que estava acontecendo na Itália, ele vibrava com o coração aberto. E você via que era uma alegria genuína de alguém vibrando pela vitória de um filho, que no fundo é a vitória dele, né? É a vitória do PCdoB. Né? Volto ao Brasil em 2019, dessa viagem à Itália, já com meu filho. Não, eu mando a foto do meu filho quando nasce, né? Eu mando a foto dele saindo assim, né? Logo que nasceu, o Renato claramente se emociona com o nascimento do meu filho. Enfim, é tanta coisa que aconteceu na minha vida com o Renato em relação a isso que daria uma longa história, né? Daria um romance assim de pai e filho, né? Ao mestre com carinho, o pai herói, ou seja, tudo o Renato, cabe tudo isso também para mim, para o Renato. Mas sou uma figura que eu passei por muitas dificuldades. Né? Não somente na infância, na adolescência, né? Eu não vou revelar a natureza dessas dificuldades aqui, porque é uma coisa da minha intimidade, né? Mas não foram poucas. Existe uma pessoa hoje na minha vida que ela é muito especial, que é a Jandira Fegali. Eu vim morar no Rio em 2014, né? E Jandira Fegali, por força de gravitacional, porque a Jandira também tem atributos que eu admiro muito, e a gente acabou virando muito amigo, né? Eu e a Jandira Fegali. O que tem a ver a Jandira Fegali com isso? Eu passei por dificuldades muito assim, de ordem psiquiátrica, né? E então sempre tive fundos de poço, né? O Renato acompanhou alguns deles. Eu era muito julgado, até hoje, né? Hoje tô bem, virei atleta, corro e tal, né? Sempre fui muito julgado, né? Usava-se politicamente contra essas minhas questões, né? Nunca vi o Renato Rabelo me dar lição de moral. Ele nunca chegou, Elias, por que você faz esse tipo de coisa, Elias? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Renato, ele sempre fazia de conta que isso não existia para mim, porque o Renato, como todo mundo, eu comecei a trilhar minha vida no marxismo lendo Che Guevara, né? A biografia do Che Guevara, essa coisa toda, né? E o Che fala dessa questão do homem
novo homem sobre o socialismo, né? E o Fidel também elabora sobre um homem integral, né? Com um homem com uma cultura elevada, sem a mesquinharia, um homem que o ser humano acima do bem e do mal, sem mesquinharia, sem pensar pequeno, a figura, um melhor amigo, enfim, o Renato era um homem integral. Ele sabia das minhas dificuldades que eu tinha, ele sabia da natureza exata das minhas dificuldades, ele sabia do quanto aquilo poderia me levar a óbito, inclusive, mas enquanto muitos observavam moralmente isso e me julgavam moralmente isso, Renato nunca abriu a boca para tratar desse tipo de assunto comigo. O que tem a ver a Jandira com isso? Em 2018 tive um baita fundo de poço. São vários os motivos desse fundo de poço. E ele liga pra Jandira Fegali e dá uma ordem pra Jandira, ó, resgate o Elias, uma coisa assim, né? Ajuda o Elias e tal, se você não fizer eu faço, eu vou aí no Rio e resolvo. Foi basicamente essa a conversa dele com a Jandira. Eu vou aí e resolvo. Passou, tal, eu voltei a Chile em 2018, né? E um dia eu tava... O Renato me liga por algum motivo. Aliás, eu lembro por que motivo ele me ligou, né? Pelo mesmo motivo que ele me ligava, às vezes que acontecia o que acontecia. Ele me liga pra saber se eu estou bem. E aí, Elias, como tá a vida, né? Tá tudo bem com você? Eu falei, tá, Renato, tá melhorando, tá passando e tal. Sabe como é, né? A gente tem esses problemas, mas eu creio que um dia eu supero. Eu creio que um dia isso vire tudo uma página infeliz da história, mas enfim. Eu perguntei pro Renato, cara. Renato, por que você nunca... Eu sou uma figura secada de julgamentos morais, muitas vezes e tal. Por que você nunca me encheu o saco com isso, né? Você é um homem com mais de 70 anos de idade, né? Você tem tudo para ser um homem conservador. Em todos os aspectos. Por que você nunca me encheu o saco com isso, né? Eu falei, Elias, porque eu sei que pessoas como você carregam o mundo nas costas. E pessoas como você, muitas delas as pessoas não aguentam, né? Então, elas meio que espanam, né? Ele só falou isso pra mim, só. Aí muda de assunto. Ou seja, o Renato, ele foi um ser humano muito acima do normal. Nesse dia que ele falou isso e não quis voltar a esse assunto, eu tive a certeza de que eu estava diante do ser humano mais especial que eu conheci na minha vida. Eu nunca deixei de ter essa certeza. Primeiro, quando eu sei que ele fala pra Jandira, dá um jeito no Elias, senão eu vou aí e dou um jeito, né? Até o fato dele nunca ter me enchido o saco com nada. Ele nunca me deu uma lição de moral. Nunca veio me encher o saco por causa de comportamento meu, da minha vida privada, nada. Nada. Ele dava os recados dele do jeito dele. A Marta Alves sabe muito bem o que estou falando aqui, né? Do jeito dele. Então, ver o Renato em uma atividade... Porque nós trocávamos muito intelectualmente, né? Então, tinham ligações que demoravam uma hora no telefone e tal, trocando intelectualmente. Para mim foi muito, muito difícil, particularmente, o Renato adoecer. A situação dele se agrava com a morte do Haroldo Lima, né? Eu visitei uma vez a casa dele, mas depois eu não tive mais condições. Eu sou um cara muito fraco para algumas coisas, né? Eu conheci o Renato vibrando, o Renato que elaborava, o Renato um gigante marxista, um homem que respeitado pela direita e pela esquerda, o ser humano integral. Então, para mim, foi muito duro os últimos anos, né? Foi muito duro. As últimas semanas também foram muito duras para mim, sabe? A última vez que eu encontrei o Renato foi no evento em São Paulo, em que eu pude dar um abraço nele, assim. E eu falei pro Renato, acho que foi a única vez que eu falei pro Renato que eu o amava, entendeu? A primeira vez, que depois do telefone eu falei pra ele, Renato, eu te amo. Você foi o homem mais importante da minha vida, né? Você é o exemplo de comunista que eu quero ser um dia, que toda uma geração deveria se espelhar. E me emocionei. E ele também falou que me amava, né? Então, isso pra mim também foi foi um choque, né? Enfim, pessoal, eu tô perdendo um pouco a condição de falar do Renato, né? Mas eu acho que, de certa maneira, a homenagem está feita, né? O homem político, o intelectual, o homem que guiou o PCdoB nos momentos mais difíceis nossos, que entrega um partido vivo,
um partido que encara os seus desafios, né? Um partido que eu tenho orgulho de fazer parte, que Luciana Santos dá conta logo em seguida desse desafio, enfrenta desafios como da cláusula de barreira, com formação da federação. Também aqui homenageia a Luciana na mesma toada, né? Homenageia esse núcleo de direção que é Walter Sorrentino, que é Renato, que é Haroldo, que é Aldo Arantes, que é Adalberto Monteiro, que é Vital Nolasco, que é o Freitas, que é Pedro Oliveira, que é o Zé Reinaldo de Carvalho, que é Renildo Calheiros, Sérgio Miranda, Luciano Siqueira. É tanto nome dessas pessoas, desse núcleo formado pelo Renato. E é evidente que hoje também tenho que estender isso a Jandira Fegali, né? Jandira Fegali teve esse papel. Hoje ela não sabe disso, mas vou falar aqui ao vivo, enquanto ela está viva, ela cumpre um pouco esse papel que o Renato cumpriu na minha vida, né? Aquela pessoa que é um pouco mais dura que o Renato, né? Bem mais dura que o Renato, né? Mas ela cumpre esse papel de ser uma pessoa que me ajuda muito a entender como as coisas funcionam, né? Porque não sou um cara formado, né? Todos nós somos quadros de formação, né? Mas hoje, em nome do Renato, homenageio também a Jandira Fegali, né? Enfim, eu estou muito emocionado com tudo isso. Eu não esperava. Foi tomada a decisão ontem de fazer essa gravação, porque eu acho que o Renato merece. E qualquer homenagem ao Renato é pouca, né? Por conta do papel dele ao PCdoB e pelo tamanho que esse cara adquiriu na minha vida pessoal, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem o Renato Cabello. Eu não estaria aqui hoje se não fosse o Renato Cabello. E quando eu falo Renato Cabello, eu falo PCdoB, evidentemente, mas eu quero personificar nele essa minha condição de ser o Elias Jabbour que vocês conhecem. Você conhece esse cara que está aqui com seus limites e suas virtudes, graças a José Renato Rabelo. Eu quero deixar um forte abraço e um beijo no coração de todos. Valeu!